Isaías, capítulo 59, versículo 1, a tradução da Bíblia, linguagem de hoje. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode salvar? Ou pensam que Ele é surdo e não pode ouvir? Pois são os pecados de vocês que separam o Deus do seu Deus. São as maldades que vocês fazem que faz com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crime. Vocês só sabem contar mentiras e os lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão no tribunal e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentira e falsidade, inventam maldade e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre, e se uma se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Até aqui. Meu Deus, em o nome de Jesus, dai-nos entendimento, para que possamos entender qual é o oculto, profundo, mistério que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que algumas pessoas dão certo na vida e outras não? Por que algumas pessoas elas são ricamente abençoadas e outras não? Por que algumas pessoas nós vemos dentro da igreja, nós olhamos para elas e vemos que elas estão sendo abençoadas, que as respostas das orações delas são atendidas, enquanto que outras não? Por que nós vemos uma pessoa que às vezes faz uma campanha e recebe as bênçãos e outras não? Por que nós vemos algumas pessoas que vivem uma vida maravilhosa no seu lar, no seu casamento, e outras não? Algumas vivem 30 anos, uma vida de casado, 50, 60, finalizam, morrem, enquanto que outras não conseguem viver 1 ano, 2 anos, 3 anos. O porquê que isso acontece? Aonde está o segredo? Aonde está a diferença? O porquê que umas pessoas conseguem e outras não conseguem? Por que algumas conseguem avançar no seu ministério e outras não? Por que alguns conseguem realizar o seu propósito, enquanto que outras não conseguem realizar os seus propósitos? Outras nem propósito não têm nas suas vidas. O porquê dessa diferença? Por que essas pessoas elas são atendidas por Deus, enquanto que outras não conseguem ser atendidas por Deus? Por que pessoas acabam estudando e conseguem alcançar os seus objetivos, conseguem um bom emprego e outras não? Por que algumas passam e outras não conseguem passar? Por que algumas conseguem formar enquanto que outras não conseguem formar? São perguntas que nós precisamos encontrar as respostas se nós queremos ter uma vida abençoada nessa terra, se nós queremos usufruir de todos os benefícios de um relacionamento permanente e duradouro nessa terra. Lembrando que eu sempre digo que nós temos 3 tipos de relacionamento que precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento se nós queremos ser bem-sucedidos nessa terra e viver a eternidade com o Senhor. A Bíblia fala sobre relacionamentos, a Bíblia é um livro de relacionamentos, e ela fala sobre nós nos relacionarmos bem com o nosso Deus, nós relacionarmos bem com nós mesmos, e nós relacionarmos bem com o nosso próximo. Se você não aprender a se relacionar bem com Deus, se você não aprender a se relacionar bem com o seu próximo, se você não aprender a se relacionar bem consigo mesmo, você terá uma vida difícil. Talvez você não consiga viver a eternidade, porque você não aprendeu a extrair o melhor dos seus relacionamentos. Para que nós possamos viver uma vida maravilhosa, uma vida feliz, uma vida agradável, nós precisamos extrair o melhor dos nossos relacionamentos. Para que você possa viver uma vida feliz nessa terra, e essa vida
embora nós buscamos a felicidade ela só será completa quando nós vivermos a eternidade. Nós precisamos extrair bem os relacionamentos. Às vezes há pessoas que acabam dizendo assim: não existe felicidade, existem momentos felizes. Mas existem pessoas que estão vivendo a felicidade e alguns momentos de tribulação. Quem é você? O porquê que algumas pessoas estão vivendo a felicidade e vivem alguns momentos de frustração, enquanto que outros vivem momentos de frustração, vivem frustrações e vivem alguns momentos de felicidade. A felicidade completa, a felicidade plena, ela vai ser na eternidade, quando nós estivermos face a face com o Senhor, vivendo com o Senhor. Mas para isso nós precisamos extrair o melhor dos relacionamentos com Deus, com o próximo e com a gente mesmo. E eu quero falar com você nessa noite como extrair o melhor dos relacionamentos com Deus, com a gente mesmo e com o próximo. E o que eu tenho visto é que muitos cristãos têm confundido certas coisas, têm confundido leis com princípios. E eu acabei de dizer que cumpra princípios e você viverá uma vida maravilhosa, comerá o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19, a Bíblia fala: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se vocês colocarem os meus princípios, vocês comerão o melhor dessa terra. Se vocês confiarem em mim, vocês receberão a salvação. A salvação é pela graça. Não há nada que nós podemos fazer para que possa nos levar à salvação, a não ser obedecer ao Senhor, aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A salvação, ela requer obediência, ela requer fé, crença que existe um Deus que nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que nós não viéssemos a perecer, mas tivéssemos a vida eterna. E todo aquele que nele crê, esse receberá a salvação. Mas isso ainda está por vir, vai chegar um tempo que nós poderemos vivê-lo e vê-lo face a face. Mas enquanto isso, nós vivemos nessa terra, nós vivemos nesse mundo, nesse país chamado Brasil, nessa cidade chamada Santos Dumont, e nós convivemos com pessoas e precisamos desenvolver os nossos relacionamentos interpessoais, pessoais, para que possamos viver dias maravilhosos nessa terra, viver dias extraordinários e glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E esse é o plano de Deus para as nossas vidas, que nós venhamos comer o melhor dessa terra, não apenas lá, não apenas na eternidade, mas comermos o melhor dessa terra aqui, nessa vida. Enquanto você viver uma vida feliz, embora tenhamos alguns momentos difíceis de labura e de dificuldade, mas vivemos uma vida feliz. Vivemos uma vida feliz no nosso relacionamento conjugal, vivemos uma vida feliz no nosso relacionamento sentimental, na nossa vida, no nosso relacionamento espiritual, ministerial, no nosso relacionamento social. Em todas as áreas da nossa vida nós venhamos a viver feliz. O Senhor, Ele deseja isso para a nossa vida. Deus, Ele quer, Ele sonha, Ele quer isso. E Ele projetou tudo para que essas coisas acontecessem na nossa vida. E Ele nos deu direções, nos deu diretrizes para que nós pudéssemos colocar isso em prática. E isso chama-se princípios de Deus. Ele cumpriu a lei e deu a graça. Jesus cumpriu a lei e deu a graça. E agora a salvação está naquele que crê no seu Filho amado, em Jesus Cristo como Salvador. Só que nós não podemos confundir princípios, porque princípios eles continuam a valer. A lei findou-se. Jesus cumpriu a lei e deu a graça. Nós agora recebemos sem merecer. Recebemos a salvação, nós não merecemos a salvação porque pecamos, porque somos pecadores. Mas mesmo assim, porque Ele nos amou, porque nós cremos nele, nós recebemos a salvação. Mas agora, se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida extraordinária, se você quer extrair o melhor dos seus relacionamentos, se você quer viver o melhor do teu relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, com tuas filhas, com tua mãe, com teus pais,
se você quer viver o melhor do teu relacionamento, na tua casa, na tua vida social, se você quer viver o melhor do teu relacionamento no teu emprego, na tua escola, com os teus amigos, você precisa aprender a desenvolver relacionamentos. Você precisa aperfeiçoar os seus relacionamentos. Como fazer isso? Cumprindo princípios. Existem princípios que precisam ser cumpridos em nossas vidas. E o problema é que nós, muitas das vezes, desprezamos os princípios e vamos fazendo a vida, vamos vivendo a vida, deixando a vida nos levar, e a vida acaba nos levando para um lugar de dor, um lugar de fracasso, um lugar de frustração, porque nós não atentamos para os princípios, nós não nos preocupamos com princípios. Princípios são as formas de como funcionar algo, entender qual é a nossa posição, a posição do outro, colocar na posição do outro, empatia, nós olharmos para nós mesmos e vemos como nós estamos nos comportando, se estamos nos comportando de acordo com os princípios estabelecidos por Deus nessa terra. Se nós conseguimos ter moralidade hoje, ter uma vida maravilhosa, extraordinária no relacionamento conjugal, é porque esses princípios, eles partem de Deus, princípios que são milenares, que veio da palavra de Deus, e Ele estabeleceu esses princípios do relacionamento, do casamento, para que nós possamos pegar e viver uma vida extraordinária. E aí, se nós não colocarmos esses princípios em prática, como que nós vamos pegar e vamos fazer a nossa vida ser uma vida maravilhosa e extraordinária? Como que nós iremos fazer isso? Precisamos pegar e rever os nossos conceitos, rever os nossos valores, para que a vida ela possa ser uma vida melhor nessa terra, para que ela possa ser uma vida suave nessa terra, e as coisas irão acontecer, porque a Bíblia fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que conseguem cumprir princípios. E aí nós podemos dizer algumas coisas, por exemplo, pessoas que às vezes elas estão vivendo uma vida no seu corpo, não estão se importando consigo mesmo, elas não estão valorizando o relacionamento consigo, por exemplo, na vida do comer, na sua saúde, estão comendo tudo quanto é bobagem, estão desprezando um alimento saudável, não comem de uma forma moderada, não buscam nutrientes, e quando elas pensam que não, vem uma enfermidade, vem uma doença na vida dela. O alimento, nutrientes, que trazem nutrientes, alimentos vivos, eles têm poder para nos fazer pessoas mais saudáveis. Nós vemos, por exemplo, Daniel, ele estava lá no reinado de Nabucodonosor, e as pessoas estavam comendo de tudo, o rei comendo, se fartando, e falou assim: não, eu não vou me contaminar com a mesa do rei, eu vou comer o meu próprio alimento, o alimento que eu estou habituado. E ali ele comia os seus alimentos saudáveis, frutas, legumes, nutrientes importantes para o seu organismo. E diz a Bíblia que ele era um jovem, um homem que ele era muito eficiente, ele era um homem que ele era muito disposto por conta da sua alimentação. E as pessoas acabam se alimentando mal, e aí depois elas ficam olhando: por que eu estou doente, por que eu estou enfermo, por que o colesterol está alto? Por quê? Porque não cumpriu princípios, que deveria se alimentar bem, que deveria comer bem, que deveria ter se exercitado, que é um princípio que você precisa cumprir na sua vida, para que o seu organismo ele possa funcionar da melhor forma possível, para que você possa findar os seus dias de vida saudável, pleno, com saúde boa, podendo ajudar pessoas a exercer seu propósito, exercer o propósito que Deus deu para a sua vida. Nós precisamos entender que existe um princípio, existem regras, e que nós devemos colocar essas regras, esses princípios em prática, para que possamos extrair o melhor. E se nós não colocarmos esses princípios em prática, nós não iremos viver uma vida
que nos agrade. Aquilo pode vir a nos fazer mal lá na frente. Nós vemos às vezes, por exemplo, pais que abandonam a sua família, que abandonam os seus filhos e vão embora, e somem, vão viver uma vida de prazer, vão correr atrás de um relacionamento momentâneo, um relacionamento de paixão, e abandonam a sua família. E aí os filhos começam a crescer. Eu conheço pessoas que elas eram casadas, tinham uma família, tinham a oportunidade de viver uma vida maravilhosa, mas essa pessoa desvalorizou a sua família, desvalorizou seus filhos, desonrou a sua casa, estava vivendo uma vida que não era agradável diante dos olhos de Deus, muito menos moral diante da sociedade. E quando pensou que não, eles se separaram, e ele foi embora, foi viver com uma outra pessoa. E as pessoas às vezes perguntam: mas ele abandonou a família de uma hora para outra? Não, as coisas não acontecem de uma hora para outra. É mentira, as pessoas não ficam doentes de uma hora para outra. As pessoas não são abandonadas de uma hora para outra, não destroem coisas de uma hora para outra, mas são os seus relacionamentos que não têm tido tanta importância para eles, estão sendo degradados a cada dia, estão sendo destruídos dia após dia, está fazendo daquele relacionamento um relacionamento pior. As pessoas têm invertido os seus valores, e de repente, quando pensa que não, as coisas acontecem ou de forma positiva ou de forma negativa, porque não souberam extrair o melhor dos seus relacionamentos. Deus nos deu um relacionamento com Ele, com nós mesmos e com o próximo, e se nós não soubermos extrair o melhor desse relacionamento, nós iremos destruir esse relacionamento. Se não soubermos administrar esse relacionamento com Deus, nós iremos destruir esse relacionamento. Se nós administrarmos mal o relacionamento com a gente mesmo, nós iremos nos autodestruir, destruir nosso corpo. Se nós não administrarmos bem o relacionamento com o nosso próximo, nós iremos destruir os nossos relacionamentos com as nossas amizades, com o nosso cônjuge, com o nosso relacionamento sentimental, porque não aprendemos a administrar o relacionamento. Por que não aprendemos a administrar relacionamentos? Porque não cumprimos princípios, porque nós não colocamos no lugar do outro, porque não assumimos as nossas responsabilidades. O esposo precisa assumir a sua responsabilidade de esposa, a esposa precisa assumir a responsabilidade de esposa, o namorado assumir a responsabilidade de namorada, a namorada assumir a responsabilidade. Cada um precisa entender que eles fazem parte de um sistema, e cada um dessa parte desse sistema tem a sua função, e nós precisamos nos colocar no lugar do outro, ajudar um ao outro, mas precisamos entender qual é a nossa função no relacionamento. Se você não entender qual é a sua função no seu relacionamento, você vai destruir o seu relacionamento. E um pai que não sabe se colocar na posição que deve ser como pai, que um pai que despreza a sua posição paterna, que despreza a sua posição em fazer o seu melhor para o filho, em cuidar do filho, em prover, em ajudar, em ensinar, ele vai destruir esse relacionamento. E depois amanhã não adianta. O que temos visto são pessoas querendo comprar relacionamento com dinheiro, com joias, com bens, e isso não funciona. O relacionamento, ele é construído com sentimentos, com atenção, com carinho, com carícia, fazendo a sua parte. E eu vi esse casal, eles se separaram, desprezaram o relacionamento, ano após ano. Como essa pessoa diz, ninguém viu o que eu estava sofrendo, ninguém percebeu o quanto que eu estava entristecida, quanto que eu estava sendo machucada e ferida. E quando eu separei, as pessoas acabaram me criticando. Mas é preciso entender o porquê que tudo isso aconteceu. E hoje esse pai, ele quer o amor dos filhos, mas ele abandonou essa família. Ele já não tem mais relacionamento, ele foi embora. E hoje seu filho, um dos filhos, passa por ele como se fosse um estranho.
E em alguns momentos quer até se relacionar, quer até conversar, mas eles estão longe uns dos outros. Eles não têm convívio uns com os outros. Eles não fazem aflorar os seus sentimentos. E por mais que eles queiram se aproximar uns dos outros, esse relacionamento é um relacionamento distante, é um relacionamento difícil de se vingar. Porque um relacionamento ele não se constrói de um dia para a noite. Esse pai deixa a família, vive anos longe da sua família, vive anos longe dos seus filhos, e agora ele quer um relacionamento imediato com os seus filhos. Isso não vai acontecer, a não ser que ele, a partir de agora, comece a desenvolver um relacionamento constante, diário, de aproximação. E para você reaver um relacionamento, mesmo que seja paterno, é um grande desafio. Não é fácil, não é da noite para o dia. E nós precisamos entender que nada acontece da noite para o dia. Por mais que nós olhamos e falamos, mas essas pessoas mudaram do dia para a noite, aconteceu isso, ficaram bem do dia para a noite, se separaram do dia para a noite, estão felizes do dia para a noite, estão casando do dia para a noite. Não é assim que funciona. Os relacionamentos eles são construídos com o tempo ou são destruídos com o tempo. E se você não parar e prestar atenção, e você se avaliar, se você se moldar, se você se policiar para saber se você está cumprindo de fato os princípios do relacionamento conjugal, do relacionamento financeiro, do relacionamento espiritual, você corre o risco de você amanhã perder tudo aquilo que você tentou construir durante anos. Durante anos. Quantos casais que não estão perdendo a oportunidade, estão invertendo valores. E você, quando você começa a inverter valores, você entra num lugar e num caminho muito perigoso, porque cada um tem a sua função dentro do relacionamento, dentro do casamento. E você sim deve ajudar o seu cônjuge, você deve colaborar, você deve incentivar, mas você deve entender que você tem um lugar, e nesse lugar você precisa dar o seu melhor. Você precisa ser perito. O esposo precisa ser perito em ser esposo. O esposo precisa ser perito em ser o homem da casa, em ser provedor, em relacionar, em prover sentimentos. A esposa precisa ser perita em cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos. Eu ajudo a minha esposa. Eu gosto de pegar e ajudar, lavo louças, faço café da manhã, levo até na cama, mas eu faço porque eu gosto, porque a função dela é a função dela. Eu tenho as minhas lutas, minhas labutas, a minha vida, e eu não posso assumir a função dela, porque eu estarei invertendo valores. Cada um tem a sua função. Ela me ajuda nas lojas, ajuda a administrar, mas eu tenho a minha função, eu tenho a minha responsabilidade, e eu preciso estar me monitorando para entender se eu estou cumprindo princípios, porque se eu jogar a carga para cima dela, eu vou destruir o nosso relacionamento. Se ela jogar a carga dela para mim, ela vai destruir o nosso relacionamento. A Bíblia fala que o que destrói as vinhas são as raposinhas. Eu sei que nós gostamos de ser ajudados. Eu sei que nós gostamos que as pessoas façam coisas por nós. Mas nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade, a nossa função. Qual é a minha função? E você não pode permitir que as pessoas assumem a sua função. Por mais que a minha esposa queira pegar e dedicar a loja, eu a faço. Calma que você está dando muito mais de você. Você tem a sua função, eu tenho a minha função. Essa função é minha, essa responsabilidade é minha. Você me ajuda, você me auxilia. Eu gosto, é benéfico, mas a responsabilidade é minha. Calma, eu não posso deixar cruzar os braços e deixar que ela comece a fazer tudo, porque ou mais hoje ou mais amanhã, isso vai estressar ela, isso vai prejudicar o nosso relacionamento. Eu vou cansar ela e vou perder a oportunidade de nós nos relacionarmos melhor.
de nós termos tempo a mais para nós cuidarmos uns dos outros. Isso que tem destruído relacionamentos, porque um tem aproveitado do outro. Temos visto muitos lares sendo destruídos, muitos casamentos sendo destruídos, porque não dá, chega um momento que as pessoas não aguentam mais, porque um está aproveitando do outro. Ninguém está entendendo quais são as suas responsabilidades, ninguém quer colaborar. Eu não quero dizer que cada um tem, não, a mulher tem que fazer tudo isso e o homem tem que fazer tudo aquilo. O que eu quero dizer é que você precisa entender qual é a sua responsabilidade. Eu quero dizer que você, mulher, precisa entender qual é a responsabilidade do seu esposo e não permitir que ele faça além da responsabilidade dele. Que ele pode ajudar, que ele pode colaborar, mas ele não pode fazer mais do que a responsabilidade dele, que é a sua responsabilidade. Aquilo que Deus deu para cada um de nós fazermos, somos nós que temos que fazer. Da mesma forma, você, homem, você tem as suas responsabilidades, mas você não pode permitir que a sua esposa, ela faça além do devido. Não canse ela, porque se você não estará administrando bem o seu relacionamento, e lá na frente vai dar ruim, vai dar problema, não vai aguentar, vai se estressar, vai explodir. O problema é que nós não temos tido a responsabilidade para assumir as nossas funções, as nossas vidas. Cada um tem a sua responsabilidade e precisa administrar bem as suas responsabilidades. Está na escola o professor para ensinar, dar matéria, te incentivar, te encorajar, tirar suas dúvidas. É a responsabilidade do professor. Qual é a responsabilidade do aluno? Estudar, se preparar, ser educado, estudar em casa, ler a matéria, questionar, perguntar como que posso melhorar, como que posso desenvolver. Se ambas as partes não souber administrar esse relacionamento vai ser um relacionamento traumatizado na vida dos dois. Olha o que aconteceu esses dias em Suzano. Por que aconteceu? Ninguém quer assumir a sua responsabilidade. Cada um quer viver a sua vida como acha que deve viver. Querem passar por cima do outro. Nós não podemos, irmãos, nós temos que acabar essa praga no Brasil, do jeitinho brasileiro, do querer se dar bem em cima das pessoas. Nós precisamos aprender a ser gratos, precisamos aprender qual é a nossa função, qual é a nossa responsabilidade, porque a vida ela é feita de princípios. Cumpra princípios e você vai extrair o melhor dos seus relacionamentos, assumindo qual é a sua responsabilidade. Quando as pessoas eu quero um emprego, eu quero uma oportunidade de emprego, e leva o seu currículo e fala, eu estou precisando muito de um emprego. Chega no emprego, começa a trabalhar, e daqui a pouco começa a dar nó cego no trabalho, começa a faltar, enfiar testado na empresa, a empresa te contratou para que pudesse, estava acreditando em você, que você iria dar o sangue, que você iria trabalhar, que você iria fazer a sua parte, e eles fazerem a parte deles, pagar pelo seu serviço, pelas horas que você vendeu para eles. Mas as pessoas, elas querem receber o seu salário, mas elas não querem produzir. E com isso nós estamos entrando num lugar difícil. Olha Santos Dumont. Às vezes eu vejo as pessoas falando, mas essa cidade de Santos Dumont está faltando emprego. Mas nós tínhamos emprego. Nós tínhamos muito emprego lá atrás, no passado. Mas os nossos não souberam cumprir os princípios, não souberam assumir a sua responsabilidade como funcionário. Nós somos destruídos pela corrupção. As empresas aqui se perderam por conta da corrupção. Funcionários que queriam roubar, que passavam a perna nas empresas, que construíram riquezas às custas daquilo que era ilegal. E as empresas, elas foram embora, as empresas, elas quebraram. Falta de princípios, pessoas que não cumprem princípios, e hoje os seus filhos estão desempregados, e hoje os seus filhos não conseguem oportunidade, hoje os seus filhos têm que ir para fora da cidade, porque os seus pais destruíram aquilo que eles tinham de melhor na cidade. Poderíamos ser uma potência, poderíamos ser uma cidade
muitos geradores de emprego, muito potente na região da Zona da Mata, mas perdemos essa oportunidade. Muitos dos nossos pais destruíram isso, não assumiram a sua responsabilidade, acharam que precisavam de dinheiro, precisavam de cada vez mais sem produzir por aquilo, e acabando entrando naquilo que não era deles, nos bens das empresas. E até quando que nós iremos destruir? O problema não está nas oportunidades, os problemas estão em nós, que muitas vezes não cumprimos os princípios. Queremos se dar bem, eu quero passar de ano, não me importa se eu estou aprendendo ou se eu não estou aprendendo, eu quero simplesmente passar, eu quero pegar o meu diploma. E aí nós temos visto aí profissionais de péssima qualidade. Quarta-feira eu fiz uma live e eu falei justamente disso. Você está desempregado, você ouça essa palavra. As empresas, os pesquisadores, os profissionais de RH são unânimes. O problema do desemprego do país não é as empresas em si, é os profissionais. São as pessoas que não têm uma formação educacional de boa qualidade, são pessoas que não procuram qualificações profissionais, não são especialistas nas suas áreas, não agregam valor à sua profissão, à sua formação, não buscam um mestrado. Essa é a dificuldade do país, porque nós somos um país próspero, nós somos um país com biodiversidade maravilhosa. O problema é que nós temos tido dificuldade em cumprir princípios, e aí temos tido dificuldade de ser um povo realizado, de sermos o melhor daquilo que nós podemos ser, porque não cumprimos princípios. O povo que está doente, e você vai ver o que está doente, está comendo gordura o tempo todo, está comendo só porcaria, só coisa morta, só coisa supérflua, não tem nada de nutriente, não tem uma preocupação em alimentar direito, alimentar da forma correta, na hora certa, em exercitar. E aí está vivendo uma vida cada vez pior, não cumpre princípios e quer uma vida extraordinária. Não vai dar certo, não vai funcionar. E o problema é que às vezes nós falamos e as pessoas não dão ouvido para aquilo que nós falamos. Pessoas deveriam estar em lugares como esse para que pudessem ouvir. Nós precisamos estar em lugares como esse para que nós possamos ser confrontados, para entendermos se está tudo certo mesmo com a nossa vida, se está tudo certo com a nossa vida financeira, se está tudo certo com a nossa vida sentimental. A Bíblia fala para o sábio e o sábio vai ficar mais sábio, mas fala para o tolo e ele vai se revoltar. Ele vai bater em retirada, ele vai embora, ele não vai gostar, vai ficar magoado, vai ficar chateadinho, porque não quer ouvir a verdade, não quer ouvir as palavras certas e concretas que vêm do trono de Deus. Cumpra princípios e viva feliz. Sabe por que eu li esse texto? Porque esse povo, eles sabem o que eles fizeram, gente? Eles falaram assim: meu Deus, eles começaram a questionar Deus no capítulo 58. Nós estamos orando e o Senhor não responde. Eu acho que Deus é fraco. Nós estamos jejuando e nada acontece. Eu estou consagrando a minha vida e nada acontece. Eu não vejo vitória, eu não vejo bênção. Será que Deus ele se esqueceu de nós? Ou será que esse Deus é fraco? Será que esse Deus não pode fazer? Será que esse Deus não pode mudar o meu casamento? Será que esse Deus não pode mudar a minha saúde? Será que esse Deus não pode mudar a minha condição financeira? Esse Deus é fraco? Ou esse Deus não me responde? Ou essa religião não é uma religião fraca? Não é uma religião forte? Quando as pessoas que estão procurando Deus estão procurando palavra de profecia, palavra de revelação, o que eles querem ouvir? Deus é contigo, Deus manda te falar que a bênção está chegando nada, a bênção já chegou, só não está acontecendo na tua vida porque você não consegue cumprir princípios. A bênção já chegou, você vai para o culto, você vai para receber a oração, o homem de Deus ora por você, mas no dia seguinte você perde as bênçãos de Deus com o seu comportamento errado, equivocado, porque não cumpre princípios de Deus, porque não assume a sua responsabilidade, não assume a sua responsabilidade com o seu corpo,
O seu corpo não é seu, o seu corpo é de Deus. Ele pagou um preço alto por isso. Ele pagou um preço caro, pelo preço do Filho dele, do sangue do Filho dele, para que você pudesse receber a salvação, mas para que você pudesse cuidar bem do seu corpo enquanto você estiver dentro dele. Para você chegar diante dele naquele dia e falar: Senhor, combati o bom combate, eu guardei a fé. Senhor, entrai-vos para o seu descanso, bendito de meu Pai. O povo estava lá questionando a Deus: irmão, você não está indo mais na igreja? Assim, eu vou, eu oro e não acontece nada. Estou cansado. Eu tiro meu dia para ir na igreja, eu tiro minhas noites para ir na igreja, e não acontece nada na minha vida. Acho que Deus é fraco, o Deus de vocês é fraco, acho que a igreja de vocês são fracas. Por isso que às vezes as pessoas não gostam muito da minha palavra, porque minha palavra não é palavra emotiva, não é palavra de emocional. Eu vou orar para você e Deus vai abençoar, porque Deus já abençoou, eu creio que Deus já abençoou. O que nós precisamos fazer é ser confrontados pela palavra de Deus, cumprir os princípios e tomar posse do que Deus ele fez por nós na cruz do Calvário. São princípios. Aqui você vem no culto é para ser confrontado. Pecado é para você ser perdoado diante de Deus, não é para você ser curado, é confessando uns aos outros, é sendo confrontado. E Deus ele está colocando no altar para revelar aquilo que você não está querendo falar, aquilo que você não está conseguindo ver, aquilo que você não está conseguindo enxergar. Deus manda te falar no altar. Muda a tua vida, muda a tua história, porque Ele já fez tudo por você. Para de querer dar um despertinho. Seja homem, seja mulher, seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Assuma a sua responsabilidade. Saiba até onde você pode ir, até onde você pode ajudar, porque às vezes nós ajudamos e as pessoas querem fazer da gente bobo. Seja uma pessoa bondosa, nós pregamos outro dia, seja uma pessoa bondosa, mas não seja bobo, porque se você for bobo, você vai se autodestruir, você vai destruir o teu relacionamento. Você precisa dar um basta, você precisa ter limite. Você precisa entender o que você está fazendo, assumir a sua responsabilidade. Chegar diante do seu líder, chegar diante do seu profeta, falar: eu estou cumprindo princípios. Você lê livros são mentores. Um homem que tem 70 anos, que buscou leitura, que buscou treinamentos, que buscou estudo, que buscou conhecimento, que se transformou num perito. Esse homem ele coloca todo o seu entendimento, toda a sua sabedoria em um livro de 40 páginas, de 50 páginas, muita sua sabedoria. E você tem a oportunidade de ler toda a experiência, tudo o que ele aprendeu e que ele conseguiu ajudar pessoas em apenas algumas 2 horas. 70 anos em 2 horas, 50 anos de aprendizado em 2 horas. Mas nós não fazemos isso, nós temos preguiça de ler, nós temos preguiça de conhecimento. Apenas 1% da população brasileira sai das suas casas para sentar num banco de escola para estudar, num banco para treinar, para receber orientação. E glória a Deus que você faz parte desse 1%, porque você tem vindo aos cultos, à igreja, para aprender aquilo que Deus quer que você seja nessa terra, mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Será que esse Deus é fraco? Deus pega quase e ri deles. Isaías 59. Vocês estão falando que eu não posso fazer por vocês? Vocês estão dizendo que eu não estou ouvindo a oração de vocês? Eu estou até ouvindo a oração de vocês, eu estou escutando, mas agora atender, a mão de vocês estão cheia de crime, cheia de maldade, vocês são mentirosos. Vocês querem que eu faça por vocês? Vocês ficam aí, ficam levando a vida de vocês de mal a pior todos os dias. Tem gente que chega aqui: pastor, olha por mim, meu marido foi embora. A vontade que dá é falar assim: vai tomar vergonha na sua cara, vai cumprir princípios, aonde que você errou, aonde que você falhou. E se eu orar agora para Deus e Deus abençoar, Deus tocar no teu esposo e ele voltar para casa, ele vai embora de novo amanhã, porque você está fazendo tudo errado. Teu esposo ele não foi embora hoje,
Ele foi embora do teu coração há muito tempo, porque você não valorizava Ele, porque você sobrecarregava Ele, porque você era estúpido, porque você era ignorante com Ele. Por isso que Ele foi embora hoje. Que adianta a minha oração se você não tem caráter? Você precisa mudar, você precisa ser confrontado, você precisa estudar. A Bíblia fala que o caminho do justo, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você é uma pessoa melhor hoje do que ontem. A cada dia nós precisamos ser melhor do que ontem. E para que eu possa ser melhor do que ontem, eu preciso aprender de quem está acima de mim, de quem sabe mais do que eu, de quem tem resultado melhor do que eu. E aí eu vou estudar, e aí eu vou buscar conhecimento. Conhecimento é sabedoria. Se eu fosse a sabedoria, é mais precioso do que ouro, do que prata, do que tudo que é riqueza. E nós não nos cansamos de procurar riqueza, procurar bens, dinheiro, riqueza, bens. Se eu fosse, o que adianta? Se Deus fosse eu, fosse maluco, imbecil, você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, levar sua alma para o inferno, porque você está querendo alimentar a sua vaidade, o seu ego, mas a sua alma, o seu sentimento está morto, está podre, está doente, e você foi incapaz de procurar solução, você foi incapaz de procurar diagnosticar esse mal da onde está vindo, e por isso você perdeu família, você perdeu o emprego, você perdeu a namorado, porque você era insensível, você era antipático, você não soube administrar seus relacionamentos. Para saber extrair o melhor dos nossos relacionamentos, nós precisamos ter humildade. Humildade para reconhecer que nós precisamos aprender. No dia que nós acharmos que nós sabemos tudo, acabou a nossa vida. Por isso que tem pessoas que estão perdendo tudo, perdendo até as roupas íntimas, porque é arrogante bastante, achando que sabe tudo. O nosso maior perigo são as nossas convicções. Nós acharmos que sabemos tudo, que temos a interpretação perfeita de um Deus maravilhoso, um Deus infinito, um Deus onisciente, um Deus onipotente. Nosso perigo é acharmos que nós temos a interpretação perfeita, e nos falta humildade. E aí nós olhamos para o lado e vemos algumas pessoas conseguindo e outras não. Vemos às vezes um ímpio conseguindo, sendo feliz nessa terra, faltando ainda talvez a salvação, mas sendo feliz nessa terra. Por quê? Porque cumpre princípios, e às vezes são princípios bíblicos que Deus estabeleceu, mas nós somos incapazes de cumprir esses princípios. E aí nós estamos vendo cheio de crente, cheio do Espírito Santo, reteté, cambalhota, rabo de arraia, e com a vida espiritualmente ali destruída, com a vida financeira destruída, com a vida sentimental destruída. Outro dia o sujeito me disse assim: pastor, eu falo, querido, é porque tem a irmã é uma bênção. A irmã, ela canta, a irmã ela é fogo puro, a irmã é uma bênção. Eu falei: ai, que maravilha, glória a Deus. Eu falei: você está interessado na irmã? É, pastor, eu estou interessado na irmã. Eu falei: que bênção, maravilha. Só tem uma coisa, ela está entrando com um divórcio. Eu falei: mas peraí, conta essa história direito. Não, é porque o marido dela, né, não estava de acordo, não estava servindo. Eu falei: está tudo bem, cada um tem a vida que merece. Você até hoje não conseguiu dar certo em nenhum relacionamento, porque não soube administrar nem o seu relacionamento com Deus, nem o relacionamento com você mesmo, muito menos relacionamento com o próximo. Não consegue dar certo com ninguém, não consegue parar em emprego nenhum, porque não sabe gerir os seus relacionamentos. E agora você entra em mais um relacionamento desse, quer entrar no relacionamento desse, a pessoa nem desquitou ainda, nem separou ainda, você já está querendo partir para dentro. Está tudo bem, cada um tem a vida que merece. O problema não está com Deus. Você já está com as mãos prontas para abençoar, só com as mãos estendidas,
eu derramei todas as bênçãos, agora não me diga que eu não tenho poder para fazer acontecer na sua vida. Não me diga que eu não tenho coragem para fazer na sua vida. Não me diga que eu sou Deus, esses deuses pagãos como os outros, porque eu sou Deus, e nem mais nenhum outro Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Então você quer ser feliz? Você está no caminho certo, você está louvando a Deus, você está levando uma vida espiritual regada na palavra de Deus, buscando, orando, mas se você não cumprir princípios, você vai ser um fracassado nessa terra. E está tudo bem, você tem o que você merece. Se você acha que está tudo certo, se você acha que você não precisa aprender com mais ninguém, se você acha que você não precisa aprender a melhorar a sua interpretação dos textos bíblicos, até para interpretar os textos bíblicos tem princípios, foram desenvolvidos princípios no decorrer dos tempos para que pudéssemos chegar à tradução perfeita da Bíblia, hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica. Foram vários teólogos, anos e anos estudando, e tem gente que eu sou cheio do Espírito Santo, eu revelo a Bíblia aqui de capa a capa, e que o Espírito Santo fala comigo, e está vivendo uma vida destruída. Até quando você vai ficar nessa arrogância sua, essa sua prepotência, essa falta de humildade? Deus não trabalha solitário, até Ele mesmo trabalha em equipe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há aqueles que estão acima de nós, há aqueles que estão abaixo de nós, há aqueles que nos ensinam, há aqueles que são ensinados, e esse ciclo, ele é constante e permanente. Então não adianta fazer jejum. Isaías 58, não adianta fazer jejum. O que eu quero é que vocês cumpram princípios, o que eu quero é que vocês sejam verdadeiros. Depois você pega e lê o Isaías 58, para você saber se você de fato está cumprindo princípios. Talvez você não esteja perdendo tempo, achando que está tudo bem, que Deus fala contigo, que Deus está te entregando coisas e não está entregando nada. E a gente fica de profecia em profecia, de revelação. Não, Deus vai fazer e nunca faz. Deus vai fazer e nunca faz. Mas é porque não cumpre princípios. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ele vai cumprir, porque Ele fala que Ele não é filho do homem para que mintas, não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrepende. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ou seja, as promessas estão aqui. Você vai ter um bom emprego se você for perito na sua área, porque tem tanta gente aí que não é crente, não é cheio do Espírito Santo e está empregado. Por quê? Por que será? Porque não está passando o dia vagabundando, porque está se especializando, está se capacitando, porque está tendo qualificação, porque está indo num cursinho aprender, cursinho gratuito, está indo aprender informática, indo aprender inglês, indo aprender característica, plasticidade neural, aprendendo coisas para ser eficiente na hora que surgir uma oportunidade para eles. Para de emocionalismo, um espiritualismo extremo, extremista. Deus vai fazer e nunca faz. Quanta gente, eu estou na prova, irmão, mas Deus deu a profecia, Deus deu a palavra, o irmão profetizou, eu estou na prova. Mas você passa essa prova. Você quer passar na prova? Vai estudar. Vai estudar. Não é conversando com o professor e falar assim: professor, faz um jeitinho para mim. Não, é estudar. É cumprir o princípio. 2 mais 2 é 4. Vai estudar, vai cumprir o princípio, porque Deus já fez por nós. E os princípios são irrevogáveis, viu, gente? São irrevogáveis. E ele fala isso em 1 Coríntios, fala assim: dom de profecia vai passar, isso vai acabar, dom de línguas vai acabar, vai chegar um tempo que isso tudo vai embora. Mas agora, o amor, a fé, essa vai por toda a eternidade. E o que eu estou dizendo, relacionamentos, amor, princípio. Ame o primeiro mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, ame
ao próximo como a si mesmo. Relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesmo e relacionamento com o próximo. Isso vai por toda a eternidade. Princípios vai varar a eternidade. Eu quero que você ponha essa explicação orando por você. Você tem uma oportunidade de viver dias felizes nessa terra, com alguns momentos difíceis, mas a Bíblia fala que as lutas, elas nos fazem ficar melhor ainda. Mas você tem a oportunidade de viver feliz, mas cumpra princípios. Se policie, reveja os teus conceitos e teus valores. Eu estou fazendo a minha parte? Ou estou deixando que outros façam mais do que eu? Eu estou no trabalho, eu estou no serviço, e o sujeito está fazendo a minha parte, e eu estou deixando de fazer a minha. Ele está fazendo a dele e está fazendo a minha. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser mandado embora, ou mais hoje ou mais amanhã, pode ter certeza, você vai ser mandado embora. Você está deixando o outro fazer o que é seu. No relacionamento, eu estou fazendo a minha parte, eu estou sendo esposa, eu estou sendo pai, eu estou sendo esposa, eu estou sendo mãe, eu estou fazendo a minha parte, a minha responsabilidade. Eu estou deixando tudo para minha esposa, ou eu estou deixando tudo para o meu esposo, eu estou sobrecarregando meu esposo, estou sobrecarregando a minha esposa. Como que eu estou vivendo a vida? Cada um tem a sua parte. Faça cortesia, ajude, faça o agrado, mas não faça o que é para o outro fazer, porque isso vai dar problema lá na frente. Feche teus olhos.